Entender como a nossa cabeça funciona é fundamental para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, ou a menos pior dependendo do caso. O campo de estudos de economias e finanças comportamentais apontam que nossas decisões quanto a investimentos nem sempre são racionais e que carregam uma carga de vieses que inconscientemente afeta nossas decisões. Quer saber mais qual desses vieses comportamentais você possui? Não sai daí! Fala investidor, eu sou o Andrei e esse é o canal Pouco Importa. Controlar as emoções na hora de investir é muito importante, pois permite que você seja um pouco mais assertivo na hora de comprar ou de vender algum tipo de investimento. Mas os vieses comportamentais influenciam o nosso comportamento e dificultam uma decisão mais racional, que seria baseada em dados e fatos. E por que isso acontece? Porque nosso cérebro procura atalhos para as nossas decisões e tenta simplificar a nossa percepção diante de algo um pouco mais complexo. Apesar disso nos ajudar bastante no dia a dia com o excesso de informações que a gente recebe, para algumas decisões pode não ser tão benéfico assim, porque o critério de avaliação e julgamento das coisas perde em qualidade apesar de ganhar em rapidez. E sem mais enrolação, vamos falar dos vieses que afetam as nossas decisões quanto aos investimentos. O primeiro viés é o de repulsa à perda. Basicamente é o que nos leva a dar mais valor à perda do que a um ganho, fazendo com que você fique mais disposto a correr riscos para evitar uma perda do que para ganhar mais. Esse desequilíbrio entre perdas e ganhos pode fazer com que você venda um investimento promissor e compre um investimento com menor risco de perda. Por exemplo, você tem um investimento que vale R$100 e esse investimento valorizou 20% ao longo do mês. E ao que tudo indica, existe uma forte tendência dele continuar subindo. Porém, a sua aversão à perda vai fazer com que você venda esse investimento porque seu medo de perder vai se sobressair à sua vontade de ganhar. A dica para minimizar um pouco esse viés é que você já elabore um plano de investimento, onde você já pré-defina quanto que você está disposto a ganhar com determinado investimento e quanto que você está disposto a perder com determinado investimento. Assim você já tem uma previsão de quais serão os seus ganhos e quais serão as suas perdas. O segundo viés é o de ancoragem ou de correlação. Esse viés faz com que a primeira informação que você receba sobre determinada coisa sirva de referência para as informações anteriores, como uma âncora. Por exemplo, se você é informado que um investimento custa R$100 e logo depois você observa que existem investimentos de menor valor, de 50, de 30 ou de 20. A partir disso, você tende a achar que o investimento de R$100 é muito caro, pois você mentalmente ancorou os valores menores ao valor maior, mesmo que esses investimentos não tenham relação entre si. A dica para minimizar um pouco o efeito de ancoragem é você avaliar criteriosamente por que determinado investimento custa os tais R$100, em qual segmento ele está inserido, e comparar com os seus pares antes de julgar se ele é caro ou se ele é barato. O terceiro viés é o da negação psicológica, que nada mais é do que ir buscar informações somente com o que está de acordo com as nossas crenças, ignorando visões contrárias a isso. Por exemplo, se você já tem adquirido uma certa afinidade emocional por uma empresa, por comprar o produto que ela vende, utilizar o serviço que ela fornece, ou até mesmo trabalhar nela, você tende a ir somente atrás de informações favoráveis a esse tipo de empresa, deixando de lado análises negativas. Isso, claro, é prejudicial, porque você só enxerga o panorama parcial daquela empresa no momento, e isso pode fazer com que você perca muito a longo prazo. A dica aqui é um pouco óbvia, avalie pontos positivos e negativos da empresa que você está avaliando fazer algum tipo de investimento. O nosso quarto viés é o viés do jogador. Esse viés está muito relacionado a conceitos de probabilidade, e o exemplo clássico de probabilidade é o cara ou coroa. Se eu jogo uma moeda para cima 10 vezes e nas 10 vezes que eu joguei essa moeda cai em coroa, o viés do jogador faz pensar que obrigatoriamente na próxima vez que eu jogar uma moeda vai ter que cair cara, porque coroa já caiu muitas vezes. Mas na verdade não funciona assim. Toda vez que eu jogo uma moeda para o alto, a chance é de 50% de cair cara e 50% de cair coroa. As chances são sempre 50% para cada lado da moeda. E o mesmo conceito serve para investimentos.
Se em determinada situação o investimento sobe dia após dia, o viés do jogador vai te induzir a pensar que esse investimento obrigatoriamente vai cair, sem que haja uma explicação racional para o motivo dessa queda. E o inverso também acontece. Quando o investimento está caindo seguidamente dia após dia, acredita-se que logo vai subir, pois ele já caiu muito, tudo baseado somente em crenças. A dica aqui é entender primeiramente alguns conceitos de probabilidade e em seguida adquirir conhecimentos um pouco mais aprofundados sobre determinado investimento que justifique ele estar subindo ou descendo em determinado período. Aproveita e comenta aqui embaixo se você tem algum desses vieses e como ele te afeta no seu dia a dia. E se está gostando do conteúdo, já deixa um like para esse vídeo e para mais pessoas. O próximo viés é o da empatia, que é quando alteramos a nossa interpretação do que está ocorrendo no momento em função de uma carga emocional excessiva. E é nesse momento que você toma decisões no calor da emoção, deixando a racionalidade de lado. Por exemplo, quando as suas emoções estão mais afloradas, existe uma certa tendência em você entrar em pânico quando observar que seus investimentos estão caindo seguidamente, não permitindo que você avalie de forma um pouco mais fria a causa dessa queda, antes de tomar qualquer tipo de decisão. O mesmo serve para quando o mercado está subindo muito, pois na euforia de ver o seu investimento render, isso também pode te levar a alguma decisão errada, como comprar ainda mais aquele investimento achando que ele vai subir infinitamente, ou de manter a posição naquele investimento mesmo sabendo que ele já está precificado muito acima do que ele vale. A dica aqui é que durante os períodos de maior racionalidade, você aproveite para organizar melhor as suas estratégias que compõem os seus investimentos, para que assim você consiga se proteger das oscilações do mercado. Uma das estratégias seria você equilibrar sua carteira de investimento entre ativos que tenham maior risco e ativos um pouco mais conservadores, juntamente com uma sobra de caixa para que você aproveite determinada oportunidade do mercado. O próximo viés é o da influência ou do enquadramento. Esse viés se dá quando a sua decisão é influenciada pela forma que as informações são mostradas para você, te induzindo a direcionar sua atenção para alguma coisa que queiram que você dê mais atenção. Por exemplo, se eu disser que um investimento tem 15% de chance de subir de valor ao longo de um ano, isso vai induzir muito mais pessoas a comprarem esse investimento se eu disser que ele tem 85% de chances de não subir ao longo desse ano. A informação é a mesma, mas de acordo com a forma que eu passo, ela pode ser interpretada de maneiras diferentes. E a dica para não cair nesse papo é sempre levantar mais informações a respeito desse investimento, sempre de fontes diferentes. Assim você tem mais embasamento para tomar melhor a sua decisão, deixando de ser induzidos por pessoas que têm segundas intenções com aquele investimento. E para você que ficou até o final do vídeo, segue algumas dicas bônus para você minimizar um pouco esses vieses. O primeiro e mais óbvio deles é você estudar muito sobre determinado investimento que você queira colocar o seu dinheiro. Assim você reduz muito a probabilidade de entrar em algo que vai te trazer um prejuízo lá na frente. Compreenda que no curto prazo o mercado ele é totalmente aleatório, não indicando a direção que ele pode tomar. Então evite decisões com base nesses pequenos acontecimentos. E falando em decisões, não as tome quando houver algum envolvimento emocional atrelado, seja por afinidade ou porque simplesmente você gosta daquele determinado investimento. Evite ficar toda hora conferindo a oscilação de preço dos seus investimentos. Isso vai te trazer ansiedade e provavelmente você vai tomar alguma decisão impulsiva. E por hoje é isso, pessoal. Para mais dicas como essa, siga a gente lá no nosso Instagram. Lá a gente compartilha diversas informações sobre mercado financeiro, bolsa de valores e educação financeira. Até lá!